Graça e paz, irmãos. Mais um mês chegando ao final e com ele também a campanha missionária 2023 da obra em nosso estado. E eu ainda consigo escutar como que um sussurro de alguém me dizendo, não consigo me encaixar. Essa é talvez uma das sensações mais complicadas, mais difíceis de lidar, especialmente no meio do povo de Deus. E eu não estou falando somente com aqueles que são recém-chegados, mas estou falando também com aqueles há muito convivendo com este povo de Deus. Eu não consigo me encaixar, pastor. Eu escuto reflexões, mensagens sobre missão, sobre chamado, sobre vocação, sobre os mais diferentes ministérios na igreja, mas eu vou dizer ao Senhor, eu não consigo me encaixar. Aliás, eu até já tentei. Eu tentei me envolver com isto, com aquilo. Deixa eu fazer o seguinte, antes que você avance nesse raciocínio, eu quero lhe pedir perdão pelos momentos em que as nossas portas não estiveram abertas, pelos braços que não foram abertos, pelo apoio que não foi dado, pelo incentivo, pela pouca compreensão, quando você estava somente começando naquele ministério, e um comentário, uma observação destruiu toda a sua motivação, e aí está você. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você ainda com esta sensação, eu não consigo me encaixar. Feito o pedido de perdão, posso fazer-lhe agora uma pergunta, estamos perdoados? Porque se há uma coisa que precisa florescer em relacionamentos, é o arrependimento e o perdão. E a igreja precisa sim, precisa perceber que às vezes nós nos fechamos. Nós falamos de Jesus, nós convidamos pessoas para que se envolvam com a obra, mas às vezes nós temos alguns, e eu vou usar a palavra mesmo, pequenos feudos dentro da comunidade, onde parece que poucos têm acesso. Lá estou eu participando dos cultos, das celebrações, mas pastor, ninguém me cumprimenta, ninguém fala comigo. Tá, eu já lhe pedi perdão, não vamos continuar com isso. Mas às vezes, sabe, também eu sou, em parte, responsável por esta coisa. Porque quando os meus filhos precisaram se socializar no ambiente da escola, eu insisti. Pastor, ele chorou uma semana inteira, mas eu não desisti, porque eu sabia que aquilo era bom para ele. Ora, quando seu filho chora num domingo que vem na igreja, vou lhe dizer a mesma coisa, persevere. Mesmo porque é um intervalo de 7 dias, já pensou? Aí ele chega 7 dias depois e a equipe já é outra. Aquela tia com quem ele se relacionou no domingo passado já não está mais. E aí o que é que você faz? Não vou levar mais. Não vou levar mais. Essa história de estar... Aí resultado, esse menino, essa menina, eles podem crescer sem essa conexão. Crescer sem estes relacionamentos. Crescer sem esta percepção. E aí, pode se tornar um adolescente que não consegue se encaixar. E aí você põe a mão na cabeça e vem me procurar e dizer, pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho para que ele se entrose. Ele pode se tornar um jovem assim, um adulto assim. É por isso que hoje eu quero lhe mostrar a forma e a fórmula, como o texto sagrado descreve este processo em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. É quase que como que uma dinâmica da vida da comunidade, da vida da igreja. O texto diz assim, não estou conseguindo, vou precisar da sua ajuda, viu? Pode passar para mim? Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. À luz desse texto, deixa eu lhe mostrar, não existe vocação, ou melhor, não existe ministério sem vocação. Aliás, eu fiquei preocupado se eu deveria usar essa expressão, vocação ou chamado. Avance mais uma vez. Eu não sabia se eu usava chamado, se eu usava vocação. E eu vou mostrar-lhes por quê. Porque, na verdade, quando pensamos nessas duas expressões, às vezes julgamos que sejam coisas distintas.
Mas a palavra vocação e a palavra chamado, elas nascem elas têm o mesmo significado. E por trás dela, uma mesma palavra, ou por trás delas, uma mesma palavra mãe, que seria a palavra kaleo, que significa convocar, que significa assim chamar, vocacionar, despertar. É por isso que quando nós falamos às vezes de chamados, de hora a gente fala do chamado, às vezes a gente fala de vocação, mas uma coisa o texto sagrado me mostra. Está escrito assim: e ele mesmo deu. E notem que o apóstolo Paulo faz questão de destacar o papel de Deus, concedendo à igreja estes que são os seus líderes, estes que ocupam funções que dentro desta dinâmica do ser a igreja são extremamente importantes. Eu quero que você entenda que os ministérios, que os dons na vida da igreja, eles são, na verdade, uma dádiva de Deus. O mestre, aquele que ensina no meio do povo de Deus, precisa ser enxergado como um presente da parte de Deus. O evangelista, o apóstolo, o pastor, todos esses que aqui foram relacionados. E aqui eu insisto, essa história de vocação, essa história de chamado, ela precisa ser concebida ou compreendida de uma forma ainda mais profunda. Há uma expressão de John Stott, quando ele diz o seguinte, que vocação não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus nos chamou a fazer. Portanto, pensando nisso, deixa eu só lhe dizer algumas coisas. Primeiro, existe aquilo, eu vou colocar somente duas letras, viu? V e C, vocação ou chamado geral. E o que quer dizer isto? O que quer dizer esta vocação geral, esse chamado geral? Uma explicação simples. A vocação ou chamado geral alcança todos nós, independente de nossos dons, independente dos nossos talentos, de nossas habilidades, de nossas preferências. É como se nós disséssemos, todos nós somos chamados. Você já ouviu isso? Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados. Vou lhes dar dois exemplos. O primeiro está em Atos capítulo 1, verso 8. A Bíblia vai falar do testemunho e vai dizer, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse chamado, ele é geral, ele não é específico, ele não é particular. Todos nós fomos chamados por Deus para o testemunho, ou para viver como testemunhas do Senhor. Um segundo exemplo, eu abro aqui 1 Tessalonicenses 4, 7. Paulo escreve à igreja e ele diz, porque, falando de Deus, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Nesse caso, não somente o testemunho, mas a santificação é um chamado de Deus para toda a igreja. Só como exemplo, testemunho e santidade. Testemunho e santidade. Todos nós precisamos ser verdadeiros homens e mulheres. De um lado testemunhando, do outro lado vivendo uma vida de santidade. Ora, mas existe, há pouco eu até mencionei, não é? Essa vocação, esse chamado que ele é específico, essa vocação que ela é específica. E qual a diferença da chamada vocação geral, do chamado geral? Neste caso, a vocação específica ela é construída a partir dos nossos dons, dos nossos talentos, de nossas preferências, de nossas experiências para uma determinada função no reino. E aqui o que nós estamos a sustentar é que aquilo que o texto sagrado vai dizer no versículo 11, observem, uns para apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores, doutores, cada um destes, sobre todos estes pesa a chamada vocação geral. Mas dentro destes, ou no meio deste povo de Deus, há aqueles que Deus vai separar para viverem a dimensão do apostolado, a dimensão do trabalho profético, do trabalho evangelístico, da atividade pastoral, do trabalho do ensino, de ser mestre na vida da igreja. Conseguem entender? Conseguem fazer, portanto, discernir as duas coisas? Eu mencionei aqui dois conceitos também muito importantes. De um lado a ideia de talentos, do outro lado os dons espirituais. Normalmente em teologia, quando abordamos esses dois conceitos, nós dizemos que talento é aquilo, é uma habilidade inata. Sabe, aquela
aquela desenvoltura que desde pequeno, sabe, desde pequenina, aquele menino já cantava, aquele menino ele ensinava, ele tinha um dom para as artes, alguma coisa assim. Do outro lado, nós temos os dons espirituais. E nós sustentamos que os dons espirituais, eles são concedidos à igreja após a experiência de regeneração. Após a experiência de uma nova vida, é quando Deus vem e capacita cada um de nós para um ministério específico, para uma chamada específica, uma vocação específica no reino. E aqui uma coisa me surpreende, é porque o texto está me dizendo que Deus não nos dá somente dons e talentos. Diferente de outros textos bíblicos, o texto não está falando do dom da profecia, o texto não está falando do dom da proclamação, ou do dom do evangelismo. O texto está falando de gente. O que o texto quer nos ensinar é que Deus nos dá pessoas. Os dons e talentos no meio do povo de Deus, eles não são conceitos. São pessoas que, reconhecendo os seus dons, reconhecendo os seus talentos, se colocam debaixo da orientação, debaixo da soberania de Deus, com um propósito. E é tão interessante isso, irmãos, apenas para entendermos o que Paulo está a nos ensinar. Ele fala, por exemplo, de apóstolo. E aqui você precisa entender apóstolo no sentido etimológico mesmo da palavra. Apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que foi enviado para fora, ele é um mensageiro. Depois o texto vai falar de profeta, e aqui a palavra profeimir, que quer dizer proferir, falar, dizer, é aquele que edifica a igreja pela pregação da palavra. Depois ele fala do evangelista, aquele que leva as boas novas. Boas novas, a tradução da palavra evangelho, evangélio. Depois ele fala de pastor, aquele que cuida do rebanho. E finalmente ele vai falar de doutor. Há umas traduções que usa a expressão mestre, que tem a ver com aquele que ensina. Agora, deixe-me colocar estas 5 funções dentro da perspectiva da igreja no primeiro século. Quais eram as necessidades da igreja no primeiro século? Primeira coisa, aquela igreja precisava se firmar na palavra do Senhor. E aqui é uma expressão no Novo Testamento muito rica, quando o texto fala da doutrina dos apóstolos. E é exatamente o apóstolo o primeiro de nossa relação. Depois, ainda pensando nas necessidades da igreja no primeiro século, aquela igreja precisava ouvir a palavra. Por quê? Porque o texto sagrado, o cânon, que hoje nós usamos, a coleção dos livros sagrados do Novo Testamento, não tinha sido fechado. Precisava assim a igreja de pregadores que podiam edificar a igreja. Aí a Bíblia vai falar dos profetas que vêm com o poder da palavra para edificar o povo de Deus. Depois, o texto vai falar, ou vai nos mostrar a figura do evangelista. Agora, você já percebeu que essa também era uma das necessidades da igreja? Proclamar a palavra, espalhar a mensagem das boas novas. Aí então Deus o que faz? Levanta um evangelista. Vou mais adiante. O texto fala sobre o cuidado pastoral, daquele que acompanha o crescimento da igreja na palavra. Consegue perceber que também esta era uma necessidade da igreja no primeiro século? Vou mais adiante, irmãos. Aquela igreja precisava estudar a palavra, aprofundar o seu conhecimento. E quem é que Deus levanta para isso? Os chamados doutores, os chamados mestres. Portanto, você consegue entender o que é que Paulo está nos dizendo? Que todas as lideranças no meio da igreja, no meio do povo de Deus, têm uma finalidade. É como se Deus dissesse: eu conheço as suas necessidades. E para cada uma das suas necessidades, eu levantarei um homem, eu levantarei uma mulher, eu levantarei o meu povo, para que possa ser resposta a essas necessidades. Isso é tão belo, irmãos. Perceber que Deus não nos deixa sozinhos. É por isso que eu insisto que nenhum ministério na igreja é um fim em si mesmo. Esses nomes que acabei de citar, apóstolo, profeta, não são títulos, irmãos. São funções. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou apóstolo. Primeiro, porque todos os dons, o que a Bíblia me ensinou, vêm
de Deus. Eu não posso me glorificar porque tudo vem dele. Quando você canta, quando você toca, quando você recebe as pessoas na igreja, quando você ensina, quando você, Roberto, prega, essas coisas não podem ser motivo de orgulho. Sabem por quê, irmãos? Porque esta palavra não me pertence. Pertence, é boca do Espírito Santo de Deus falando ao seu povo. É por isso que nenhum ministério na vida da igreja pode ser percebido como um fim em si mesmo. Ah, pastor, mas o que Deus quer então com isso? A resposta está no texto. A Bíblia diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Diga isso comigo, repita. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que Deus estava desejando quando lhe deu um dom espiritual, irmão? O que Deus estava pensando quando fez você passar por algumas experiências espirituais ao longo de sua caminhada? O que você pensa que Deus quer de você a partir de tudo que Ele tem lhe dado? O que Ele quer? O aperfeiçoamento dos santos. E essa palavra aperfeiçoamento aqui, ela só aparece nesse texto. Aparece na forma verbal em outros textos do Novo Testamento. Mas vejam só, essa palavra, a palavra catartizo, ela significa arrumar, ordenar, nivelar, guarnecer, equipar, prover, preparar, formar um todo, dirigir, organizar, separar, colocar em seu lugar. Então, observem, você é a resposta de Deus. Se você observar isso, você vai, tem algo desarrumado. Quem foi que Deus levantou para arrumar isso? Você. Tem algo que está fora de ordem. Quem foi que Deus levantou para ordenar, colocar em ordem? Essa palavra aqui, na língua grega, Paulo usa essa expressão quando escreve a Tito, dizendo, olha, eu deixei você em Creta, se eu não me engano, mais ou menos essas palavras, para pôr em ordem as coisas que ainda restam. Pôr em ordem é colocar como se fosse numa fila. É como se colocasse por ordem alfabética, ou por ordem de tamanho. O que o texto está nos ensinando é que tudo quanto eu observo, no meio da comunidade de fé, no meio da igreja, quem é a resposta para isso? A resposta para isso sou eu e você. Por isso, irmãos, eu vou insistir. Deus tem propósitos muito claros para cada ministro e cada ministério. Ele sabe exatamente o que quer fazer comigo e com você. Com Deus não funciona esse negócio de dizer, olha, fica por aqui, que a gente vai vendo o que é que você pode fazer. Não. Deus sabe por que trouxe você a este lugar. Deus sabe por que transferiu você para esta cidade. Deus sabe por que colocou você nesta comunidade. E algumas pessoas às vezes têm a ilusão que foram transferidas. Eu vim aqui para Maceió, eu fui transferido do meu emprego. Foi não. Você veio aqui foi para glorificar o nome de Deus. Sabe por que você está neste lugar? É para servir para a glória do Senhor. Deus sabe o que quer fazer com você. Às vezes eu não sei, mas Deus sabe, irmãos. Deus sempre sabe. E uma descoberta para mim fantástica, à medida que li esse texto, é porque nós repetimos uma frase. Qual era o propósito? Para o aperfeiçoamento dos... Repete, vai. Aperfeiçoamento dos santos. Qual é a conclusão? De que os santos não são perfeitos. Você não vai trabalhar para aperfeiçoar aquilo que é perfeito. Isso em filosofia seria algo ridículo. Seria algo tolo. O que é que o texto, portanto, está me ensinando? Que a igreja não é lugar de gente perfeita. Santa sim, mas perfeita. Pastor, então santidade não significa perfeição moral? Santidade não significa não ter defeitos? Não. Santidade significa ter sido separado por Deus para viver exclusivamente para a glória dele. Santidade significa colocar esse desejo de ser melhor, de me aperfeiçoar cada dia na minha vida. Isso é que significa, na verdade, santidade, irmãos. Mas aí eu volto ao verso sagrado e ele continua, não somente para o aperfeiçoamento dos santos, mas ele acrescenta para a obra do ministério. Essa palavra ministério, para mim, ela é extremamente rica. Por quê? Porque nem é doulos,
nem é terapeu, nem é leitorgos, mas é diaconeo. Entenderam tudo, não foi, gente? Pois bem, o texto, Paulo não usou a expressão servos, não falou de escravo. No texto, ele não falou de um terapeuta, daquele que trabalha para curar, terapia no sentido de gerar saúde. Ele não falou de um liturgos, que era, na verdade, quase que um funcionário público, que era pago para atender aquilo que era o laikos, que quer dizer povo, e ergon, que seria a segunda parte da palavra, que significa trabalho. Não é um trabalho assalariado. Consegue entender? Não é um trabalho assalariado, não é um trabalho de um escravo, não é um trabalho simplesmente de alguém que queira curar, é um trabalho de serviço. A palavra que aí aparece, traduzida por ministério, é a palavra diaconia, é a palavra diácono, é a palavra que nos convida a pensar que neste lugar, irmãos, nós estamos para servir uns aos outros. É impossível servir ao Senhor e ignorar as pessoas criadas segundo a sua imagem e semelhança, irmãos. Por isso é que o texto vai dizer que tudo quanto Deus me deu, como talento, como dom, foi pensando no outro. Foi para o aperfeiçoamento. Não foi para o meu aperfeiçoamento, pastor, não. Foi para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para me servir com isso, não. É para servir o outro. E vou adiante, irmãos, porque esse texto ele é tão belo. E aí no versículo 12 ele termina dizendo que também é para a edificação do corpo de Cristo. Há alguns autores que ficam questionando a utilização desta imagem, já que o apóstolo Paulo vinha falando de corpo, e de repente ele fala de oikos, ele fala de casa, ele está falando de alguém que está construindo um edifício. Será que o conceito de edifício, construção, casa, ele se opõe ao conceito de corpo, de ser vivo? De forma alguma, irmãos, de forma alguma. A igreja precisa ser percebida, tanto como um organismo vivo, como um corpo de Cristo, também como uma organização, como uma estrutura que precisa ser construída. Eu vou usar a palavra construída, pastor, mas esse negócio de templo, de prédio, eu aprendi e está escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Alguém tem dúvida disso? Que Deus não está limitado a essas paredes? Alguém tem dúvida? Se tiver, a gente gasta mais tempo para explicar. Sim, Deus não habita. E o mesmo texto sagrado, o mesmo livro sagrado que nos ensina isso lá no Antigo Testamento, é o texto que consegue captar o suspiro de um homem de Deus, escrevendo o Salmo 23 e terminando dizendo assim: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse lugar pode não ser a habitação de Deus, mas é a minha. É aqui que eu quero criar meus filhos. É aqui que eu quero crescer. É aqui que eu quero viver a comunhão no meio do povo de Deus. Esse lugar, ele só é importante, irmãos, porque a graça de Deus aqui se manifesta em nossos relacionamentos. A gente se senta junto, tem um banco acolchoado, porque durante anos nós nos sentamos nestes bancos sem espuma. Nós temos ar-condicionado. Durante anos, nós tivemos esse espaço sem ar-condicionado. As coisas já foram diferentes. Mas eu quero dizer, quantos aqui casaram neste lugar, neste templo? Levanta a mão. Olha aqui. Quantos aqui apresentaram seus filhos neste lugar? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui conheceram a Jesus neste lugar? Eu posso dizer que esse lugar não vai ser abençoado, irmãos? Eu não posso ignorar a importância destas salas onde os meus filhos, esses corredores, gente, tem meninos aqui, aliás, não são mais meninos, gente grande, que tem memórias dos corredores desta igreja. Eu ainda me recordo do meu filho lembrando de um diácono chamado Rosiberto. Ele era uma espécie de terror dos meninos naquele tempo, não era, gente?
ele via um menino fora de sala, via um menino fora do culto infantil, e como um bom diácono, lá estava ele, levando de volta, chamando aquele menino, conversando depois. Gente, foi aqui que aconteceu. É por isso que eu volto a lhe dizer, nenhum de nós aqui é um templóratra, é um idólatra de templos. Não. O que nós entendemos é que isso aqui, Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu os dons. Esse endereço precisa ficar marcado em nossa cidade. Não, ali Deus habita, não, ali habita um povo, se reúne um povo feliz. Olha que gente feliz. Um povo bonito. Olha uma segunda vez, com esperança, que você vai ver isso. Um povo bonito, um povo feliz, um povo que glorifica a Deus. Um povo que canta, um povo que celebra. Um povo que se reúne, um povo que brinca, um povo que sorri, um povo que canta. Este lugar, meus irmãos, este lugar precisa ser visto como um processo de construção. E eu sei que quando a Bíblia fala de construção, de edificação do corpo, está falando também sobre valores que são espirituais, valores que não são tangíveis. Mas eu vou mostrar uma coisa aos irmãos, para alguns, pela primeira mão. Em primeira mão, na verdade, em primeira mão. Deixa eu mostrar uma coisa aos irmãos. É uma imagem só. Estão vendo isso aqui? Conseguem ver? Apaga a luz, por favor. Isso aí é um sonho, irmãos, que a gente começou algum tempo atrás a pensar. Isso aí é o outro lado do nosso prédio infantil, mas vistos de lá, numa perspectiva. Já está assim, pastor? Está não. Está de outro jeito. Agora, bota aquela foto lá de cá mais um pouquinho ampliada, como você fez. Puxa agora para lá. Isso, vai puxando. Estão vendo? O outro lado dele. Lá, consegue? Isso. Ali, ó. Estão vendo aquilo, irmãos? Eu vou passar mais, que aí os irmãos vão ficando tão encantados quanto eu. Avance. Eu conheço aquele lugar. Conhece, não é? Olha qual é o sonho. Passa o próximo slide. Esse corredor vai ficar assim, pastor? Passe outro. Aquela rampa, pastor, tem o que ali? Agora vai ser uma plataforma de elevação? Pastor. Tem brinquedos ali, uma parte coberta, pastor. É verdade, irmãos. Passe mais uma. Conhece esse corredor? Olha como ele ficou amplo, gente. Com um espaço, inclusive, para atendimento, para a espera de quem vai ser atendido nos nossos novos consultórios. Vá adiante. Agora, aí, não é? Essa fica uma boa tomada. Estão vendo? Mais outra. Olha aqui, irmãos. Está um pouquinho só diferente, né, irmãos? Está um pouquinho só diferente. Passe mais uma vez. Bonita, não está? O que isso tem a ver com lá atrás? É porque lá no lugar onde eu disse a você, a gente está pensando em usar um espaço onde hoje é ocupado pelos aqueles que trabalham em nossa igreja na terceirizada, porque a gente está precisando construir também uma guarita para o funcionamento de nossa portaria. Mas para fazer lá, a gente precisa tirá-los, para trazer para cá, para desocupar, para fazer a reforma. Deu para entender mais ou menos? Pois bem. Aí o que é que aconteceu? Fizeram um estudo de cores, fizeram não sei o quê, mudaram um pouco. Olha a guarita ali na frente. Avance uma segunda vez, mais uma vez. Olha, pensaram olha a cor que escolheram, gente. Mais uma vez. Está quase igual, né, irmãos? Um pouquinho só. Tem mais imagens ainda? Ou essa é a última? É a última? Não, ainda tem essa. Mas de perto, não é aquilo que seria a guarita. Aí os irmãos vão perguntar, mas pastor, a gente está em campanha, a gente vai começar e concluir logo isso. Posso dizer uma coisa, não posso? E o pior é que tem muita gente ouvindo a gente, porque está em internet, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós estabelecemos como nosso alvo, lá atrás, 300 mil reais. Os irmãos querem saber, nós ainda não alcançamos sequer os 300 mil reais. Apesar de todo o esforço dos líderes da campanha, nós não alcançamos ainda os 300 mil reais. Pelo menos a última informação que eu havia recebido. Algumas tribos, como a minha, não conseguiram sequer ainda o alvo de seu próprio grupo. Acho que a tribo que mais contribuiu foi a tribo dos... Como é que a gente chama? Dos anônimos, não foi? A tribo dos anônimos
foi a que mais participou em volume de contribuição. Sabe qual é essa tribo, né? Aquela pessoa que não se engajou em nenhuma tribo, mas contribuiu e a sua oferta foi destinada para isso. Meus irmãos, a gente nunca vai chegar ali se não houver envolvimento da igreja. Nós não vamos. Pastor, isso seria tão bom, não é, para as nossas crianças, para os meninos de nossa escola. Isso é porque a gente nem trouxe ainda o estudo das salas, de como vai ficar, a ideia dos banheiros, aquela sala apaixonante, que eu sempre esqueço o nome, que é sala sensorial. Eu vou decorar, irmãos, eu vou decorar. Um homem de 61 anos consegue decorar uma palavra. Sensorial. Pronto, sensorial. Então, tudo isso só vai acontecer com o envolvimento de todos nós. E a grande pergunta que a gente faz a partir de tudo isso é: qual é o meu envolvimento? Sabe aquela coisa de que eu não me encaixo, eu não me encaixo? E aqui, pastor, o senhor está falando de contribuição, está falando de participação? Estou. E aqui, mas eu não sou nem membro dessa igreja, então fica tranquilo, fica muito tranquilo. Agora, se quiser participar, também não é proibido. Mas o membro da igreja, você que tem uma história com tudo isso, a gente precisa retomar. Uma das características desta igreja sempre foi a liberalidade. Sempre foi a liberalidade. E nós precisamos resgatar isso. Por isso, hoje eu estou aqui para lhe dizer, primeiro, floresça onde Deus lhe plantou. Nós precisamos criar raízes, sabe, irmãos? Hoje cresce uma espécie de comunidade flutuante no meio do povo de Deus, que hoje está aqui, que amanhã está ali, que no próximo domingo está na igreja tal, que está na igreja tal, que faz parte da igreja invisível, sabe? Faz parte da igreja invisível. Eu sou daqueles que quer florescer onde, sabe? Que quer ter relações concretas, que quer ver o evangelho nas tensões dos relacionamentos com os meus irmãos e irmãs em Cristo, para que ele se aperfeiçoe, para que eu possa me aperfeiçoar também a partir disso. Por isso, crie raízes nesta comunidade. Floresça aqui. Mas é uma igreja tão grande, tem muita gente para fazer muita coisa. Não conta ninguém não, mas não é verdade. Às vezes são as mesmas pessoas, indo para aqui, indo para ali, indo para colar, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não é verdade isso. Isso é um engano. Isso é um engano. Por isso é que eu vim hoje aqui, irmãos, para lhe dizer, pastor, mas eu já tentei isso. Tente de novo. Não desista não. Você veio para esse lugar com uma missão de ser bênção na minha vida como pastor, na vida das pessoas que estão aí à sua volta. Tente de novo. Mas eu não vou voltar àquele coro, eu não vou voltar para aquela classe da escola dominical, eu não vou... Volta sim, antes de Jesus voltar, viu? Volte antes dele voltar, porque quando chegar lá na eternidade, eu não voltei. Não vou avançar não, para ninguém ficar sem dormir hoje. Tente de novo, tente de novo. E por favor, encontre resposta para uma pergunta. Onde Deus quer lhe colocar? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem trabalhado com você nesse aspecto? Você tem sentido algum chamado, alguma vocação específica? Porque existe a vocação missional e a vocação missionária. Alguém já disse que a vocação missional é viver como um missionário transcultural, viver como um missionário fora, aqui dentro. É viver a experiência missionária aqui onde eu estou. É viver de forma intencional para a proclamação do evangelho. E existe o chamado, a vocação missionária, que é ser um missional noutro lugar. Essa igreja tem sido marcada pela vida de muitos que foram encaminhados a seminários nossos, que foram e se tornaram pastores, educadores, músicos, líderes da igreja local, porque um dia entenderam que Deus tinha um propósito na vida dessa gente. Querem ver só quantos aqui foram em algum momento de sua vida para um seminário neste estado, fora deste estado, por recomendação desta igreja? Fica de pé que eu quero ver. Quantos temos aqui? Quantos? Ok. Sente-se. Houve um tempo que eu olhava para essa igreja, uma expressão eu sempre usava,
que essa igreja era uma espécie de celeiro de dons, de celeiros de vocacionados. Eu acho que no tempo de Paulo, você que é um homem, um mestre dos magos, me diga aí, por favor, ficou melhor. Naquela época, quantos da igreja, ao mesmo tempo naquele seminário, eu acho que foi o tempo que teve mais gente, não foi, Paulo? 7 foi agregado. O pastor Antenor foi agregado porque começou a namorar com a Luciana. Mas eram 7. Ninguém é perfeito, gente. Ele é capixaba, ele não é alagoano, não. Mas é verdade, houve uma ocasião que nós tínhamos 7 naquele seminário. Pensem na bênção, irmãos, pensem na bênção. E era uma responsabilidade grande. Por onde eles iam, que alguém dizia, é da Igreja Batista do Farol, a responsabilidade se multiplicava. Eu sei que Deus ainda continua a falar no coração do seu povo e de sua gente. Eu vou ser muito simples, muito breve. Eu quero falar com você, que tem sido incomodado pelo chamado da parte de Deus. Eu quero falar com você que tem se sentido tocado para uma... Lembra aquela história de uma vocação específica? Talvez até para ir a um seminário, ou formar-se, ou dedicar-se especificamente a um ministério na vida desta igreja. Se você tem vivido isso, lembra o que foi que eu perguntei há pouco? Quem já tinha passado por um seminário recomendado por esta igreja? Eu vou fazer diferente. Quem entende que Deus tem chamado o pastor à minha vida e eu tenho lutado contra isso? Aliás, eu nem contei a ninguém. Já contei, muita gente já sabe, não contei, mas você tem a convicção de que Deus tem falado ao seu coração, de que Ele quer de você uma obra específica, um compromisso específico no reino. No dia que eu tive essa convicção, o meu maior medo foi deixar que a igreja soubesse. Por quê? Eu vou lhe dizer. Porque eu sabia que eu, em algum momento, seria cobrado por ter revelado aquilo que eu vivia em segredo na presença de Deus. O curioso é que, naquela semana, eu estava escalado para pregar na igreja em que eu fazia parte. Eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos na época. E eu só tinha compartilhado isso com a minha mãe. E ela virou-se para mim e perguntou, você vai contar alguma coisa do que você tem vivido, meu filho? Eu disse, de jeito nenhum, eu não sou maluco. Porque eu termino de pregar e as pessoas vão começar a me perguntar, e quando é que você vai para o seminário? Quando é que você vai para o seminário? Eu não quero ser cobrado por isso, porque eu não quero ir para o seminário. Fui para a igreja, preparei o sermão, que naquela época não era assim não, era um pedaço de papel, escrito à mão. E eu sei, meus irmãos, que eu não consegui pregar uma linha do que preparei. Eu comecei a contar o que eu estava vivendo na presença de Deus, do começo até o fim. O pastor fez um apelo. E eu me lembro que naquela ocasião, outros jovens da nossa igreja foram à frente. Do grupo, 2 se tornaram pastores e 2 outras se tornaram educadores. Éramos 5 ali na frente. Se Deus tem falado ao seu coração, eu não sei como vai ser esse processo, talvez você não tenha muitas respostas, mas a igreja quer orar por você. Se isso tem acontecido com você, onde quer que esteja, fique de pé agora, porque nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém assim? Por favor, fica de pé. Tem mais alguém? Só ficar de pé. Fazer o seguinte, venham cá, todos, fica aqui. E eu vou pedir àqueles que um dia já foram ao seminário, que venham para cá e orem junto com cada uma dessas pessoas. Vamos juntar aqui, vem. Podem vir para cá mais, isso. E eu vou pedir que aqueles que um dia já passaram pelo seminário, encostem em alguém, pergunte o nome, ore por um, ore por outro, faça isso. Vocês vão se cuidar, não é assim, pelo aperfeiçoamento dos santos? Cuidem-se neste momento. Procura alguém, pergunta o nome, ora por ele, põe a mão sobre o ombro. Há mais alguém? Eu sou um vocacionado de Deus.
Podem vir. Eu sou um chamado. Eu sei que Deus tem um chamado específico para a minha vida. Ah, igreja. Isso é tão lindo, né, irmãos? Ver o agir de Deus. Tão lindo. Enquanto eles estão orando, nós vamos continuar celebrando ao Senhor. E eu vou pedir que a igreja fique de pé. E a gente vai cantar a canção que aqui está sugerida no programa. Mas ninguém vai sair daqui da frente não, viu? Se quiser vir mais gente, sim. Mas sair daqui não. Sair daqui agora não. Vamos cantar?